comece sempre pela minha direita. Isto não indica qualquer inclinação partidária, não tem nada a ver com isso, até porque hoje já não há direita e esquerda, como sabem. Isso já acabou, isso foi no tempo que a gente era jovens. Hoje, aliás, o próprio Trump agora traz uma nova coisa para a política que a gente não percebe se é direita ou se é esquerda, mas é qualquer coisa, não tem problema. Por isso vou começar por ali, pelo engenheiro Paulo Guedes. Engenheiro Paulo Guedes, de tudo aquilo que a gente foi ouvindo de manhã, parece que estamos todos de acordo relativamente a este desígnio. É preciso fazer com que a rede nacional, de que a energia chegue a todos e o mais rapidamente possível. As fórmulas é que parece que são um pouco diferentes da forma como as pessoas olham para isto. Qual é a sua opinião sobre esta forma do crescimento da distribuição de energia a todo o território nacional? Obrigado, bom dia a todos e obrigado pelo convite, que foi inicialmente rejeitado, mas a insistência do João Armando convenceu-me, porque eu não sou do setor elétrico. Eu acho que os desafios estão todos identificados e as soluções são muitas, portanto não há uma única solução. Provavelmente este país terá que encontrar uma solução híbrida para atender todos os problemas. Mas temos de ter em conta que nós conhecemos o estado da infraestrutura, o que é que falta, mas temos que adicionar a questão do envelhecimento, da falta de modernização, como já foi tudo dito. Depois temos questões, por exemplo, do crescimento populacional, crescimento desordenado, portanto, coisas que vão piorando os desafios. Portanto, tem que ser mais ágeis, mais rápidos e, sem dúvida, temos que ser mais estratégicos e inovadores. Porque também, por exemplo, na questão de energia a nível global, a transformação tecnológica está a ser muito rápida. E mesmo o próprio mercado de abastecimento e a dinâmica do mercado. Então, nós, se ficarmos muito para trás, não vamos nem conseguir fazer a ligação, por exemplo, com a SAD-CC. Portanto, eles provavelmente poderão estar mais avançados e a nossa rede ainda um bocadinho muito primária. Então, como eu digo no meu artigo, portanto, está tudo identificado, a questão técnica, de infraestrutura, é preciso financiamento, bom financiamento. Bom financiamento é com taxas que sejam Barato, financiamento barato. E, portanto, resta a questão política. Portanto, ter um plano, sermos mais transparentes, abrir o mercado, por aí fora. Portanto, deixa-me perguntar-lhe uma pergunta da Algibeira. Se a gente tiver uma disponibilidade de 200 milhões de dólares, fazemos mais uns quilómetros de rede ou devemos primeiro ir fazer a manutenção daquela que já temos? Depende do cliente. Portanto, a rede não pode andar sozinha, a rede tem que ser direcionada para algo que depois possa contribuir no investimento dessa rede. Com os nossos preços é difícil, mas as tarifas agora, hoje... Mas provavelmente a manutenção, como foi dita, é uma coisa crítica, porque não podemos realmente chegar a um apagão total. João Álvares, é preciso opções, é preciso vontade política e é preciso investimento. Estando nesta área própria, há linhas de investimento, há dinheiro que se possa, o tal investimento bom, o tal dinheiro que a gente possa pagar, há dinheiro para se poder fazer parte disto e sob que forma? Há muitas fontes de capital. O problema nunca é o dinheiro. Há capital mais que suficiente para a África, para todo o país, para Angola em específico. Olha que gostei dessa frase, o dinheiro nunca é problema. Sim, senhora. O dinheiro nunca é problema. E se me permite aqui, não há dinheiro caro ou barato. Há projetos bons e há projetos maus. Há projetos bancáveis e há projetos não bancáveis. O dinheiro é função do risco. Nós temos o privilégio de ter uma visibilidade grande sobre aquilo que é o sul de África e a zona SAPP. Nós devemos ser dos maiores investidores na zona SAPP. Temos um portfólio de investimentos que é mais do que, por exemplo, Angola consome, em termos energéticos.
Zâmbia, África do Sul, Zimbábue, Tanzânia. E é como dizia, o grande desafio aqui não é o dinheiro. O grande desafio aqui é encontrar as soluções certas, é encontrar sistemas de blended finance, investimento privado. Há muito espaço para investimento privado, caso haja essa vontade política, caso haja essa estrutura regulatória, e muitas das soluções, como estava a dizer e bem, depende dos clientes. Há aqui muitos clientes que são bancáveis, que os privados podem intervir. Esses privados vão gerar dinheiro para a RNT, para a END, para a Prodel, e a própria Prodel, a própria END, a própria RNT, com essas receitas desse investimento privado, dessa bancabilidade, desses novos projetos, podem, com seus recursos próprios, expandir a sua rede e não estarem dependentes do Tesouro, por exemplo. Ou seja, do seu ponto de vista, há pelo menos essa vontade e há capital à nossa volta que pode suportar um plano destes. Há muito mais capital do que há projetos. Não há falta de capital para Angola. Disso não tem qualquer dúvida. Não há falta de capital para Angola. Ouviram todos, não é? Viram, não é? Deixe-me perguntar aqui, já lá vamos voltar aqui ao engenheiro Pedro Sebastião. Na verdade, estamos aqui a falar da forma como vamos fazer chegar a distribuição de energia a todo o território nacional. Com uma grande rede nacional, toda interligada, com projetos mais curtos. Qual é hoje a sua visão sobre isto? Como é que a gente vai conseguir cobrir isto? Nas cidades precisamos de milhões não digo, mas centenas de milhares de ligações domiciliares, talvez. Que perspectiva tem sobre isto, da forma como vamos fazer esta distribuição em todo o país? Obrigado, João. Olá, boa tarde a todos. Eu fiquei feliz quando vi a apresentação aí do nosso amigo Paulo Moreira. E ele usou uma expressão que antigamente todos nós que vivemos aqui já há algum tempo usávamos. Quando tivéssemos luz, mas é o luz assim de uma forma muito extensa. Hoje em dia já se ouve luz, quer dizer, o luz já reduziu. Isso representa, fazendo um paralelismo, quer dizer que há algum esforço, algum investimento que tem sido feito na rede. De facto. Não tão pouco quanto isso, não é? Exatamente. Nós saímos de um cenário, o setor elétrico, em que tínhamos quase 60 blackouts no ano. Quer dizer, deve imaginar que são 12 blackouts mês. Sim. E nós agora temos em média um blackout ano. Quer dizer, ainda muito recentemente, o ano 2024, tivemos 0 blackout. Quer dizer que há investimentos que estão a ser feitos. A nossa rede era composta por 4 sistemas, completamente isolados. Eles estavam isolados, mas neste momento já 2 se encontram interligados, que é o sistema norte e o sistema centro. Que agora Quer dizer, isso permite, exatamente, isso permite que os sistemas, as regiões abrangidas por esses sistemas, se interapoiam. Quer dizer, há trocas de energia e cria alguma estabilidade no sistema. Porque assim, Agora estão projetos em curso para interligar o sistema sul aos 2 sistemas já interligados. Quer dizer, isso tornará a oferta maior, quer dizer, as zonas que precisam, e o sistema também mais robusto. Se tudo correr bem, até outubro deste ano, teremos já a interligação do sistema norte-centro com o sistema sul. Quer dizer, isso eu escrevi significa isso na revista. Exatamente. Vocês vejam lá, se não cumprem o prazo, depois ainda dizem que a culpa é minha. Não, mas isso são prazos previsionais, claro. Qualquer projeto deve ter um prazo de início e conclusão também. Isso, as coisas estão a correr bem até agora e pronto, tudo aponta aqui até outubro, ou o último trimestre deste ano, vamos assim dizer, sem querer alterar o prazo, até o último trimestre deste ano, o sistema sul estará interligado aos 2 sistemas norte e centro já. Sim, senhor, até dezembro. Já a gente fica então à espera. Porque há aqui uma questão, e já vamos falar sobre isso, que é uma questão que muitas vezes fala, que é o facto de nós hoje termos maior produção do que aquilo que somos capazes de distribuir, se de alguma maneira isto não foi feito de forma inversa à pirâmide. Não, João, eu acho que isso foi feito da forma certa. Aliás, eu só consumo aquilo que tenho. É impossível consumir o que não temos. Por isso é que, há anos atrás, nós registrávamos grandes períodos de restrição de energia. A tal famosa restrição.
que era fazer a gestão energética de acordo com aquilo que temos, não é? É tirar um pouco aqui, dar ali, etc. Investiu-se na produção, que é mesmo assim que tem que ser feito, para que tenhamos maior disponibilidade, não é? E os investimentos vêm agora em cadeia nos setores de transporte e também de distribuição. Falou-se aqui, aliás, o caso aqui em vigor é a questão das parcas finanças que não temos, não é? Então é necessário que se criar engenharias financeiras a ver como, de facto, estes projetos podem ser financiados e também executados. Dinheiro E não por via disso, João Armando, por via disso, o setor também não está parado à espera claro. do Ministério das Finanças apenas, não é? Daí que muito recentemente foi, aliás, de conhecimento de todos, alterada a lei de eletricidade, que mantinha como a RNT como o único player no negócio do transporte. Hoje em dia já se permite, agora está-se a tratar da regulamentação, a entrada de players privados no negócio do transporte. Mas o regulamento ainda não saiu, ou não? Está-se a tratar agora o regulamento. Isso ou seja, na verdade ainda não é possível. Exatamente. Enquanto não ser Mas isso, quer dizer, o passo foi dado, o mais difícil foi feito, não é? Agora o regulamento a política foi feita. Agora exatamente, é uma questão de tempo que isso virá. E isso vai permitir termos a desafogar um bocadinho as finanças, o Ministério das Finanças e outros órgãos que têm essa responsabilidade de financiar os projetos, vai desonar um bocadinho, porque vamos poder, não é, com o superávit que temos, como bem se referiu, neste momento, podermos chegar até os países aqui muito próximos, que fazem parte do PEAC, da SAP, e pronto, vender energia e com estes recursos investimos em redes de distribuição. Fica aqui também esta primeira intervenção. Já espera, deixe-me perguntar-lhe, para início de conversa, a mesma questão que coloquei aqui. Nós produzimos mais do que hoje conseguimos distribuir. Obviamente que há uma oportunidade na distribuição, obviamente que há um primeiro passo que foi dado, falta o regulamento para que, na verdade, se possa efetivar. Do seu ponto de vista, já é viável os privados olharem para a distribuição de energia no nosso território? Já é viável? Já é uma coisa realista ou não? Mais do que viável. É a única forma. Não há outra. O território é grande demais, o desafio é grande demais para que as empresas públicas ou o Estado possa atender tamanho desafio. Por isso, só com o setor privado será possível atender as necessidades do país e da população. Mas a fazer bocados da rede nacional ou a fazer, diremos, mini redes fechadas que depois se ligam então a uma rede nacional? Como é que vê esta solução? Ambas as formas são possíveis. O importante é que haja uma estratégia e que haja um planeamento e que haja depois o seguimento daquilo que foi planeado, que é o que muitas vezes não se faz. É óbvio que o Estado não vai ter condições para fazer todo o investimento público que é necessário. É óbvio que o setor privado tem que participar, tem que assumir a sua responsabilidade, mas, como alguém disse aqui mais cedo, a confiança é essencial. Se não houver confiança, nada vai acontecer. Exatamente. Por isso, podemos fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Confiança, estratégia, planeamento, assente nas pessoas. É isso que precisamos fazer. Mas terá de ser sempre o Estado a comandar isto? Terá de ser sempre o Estado, a entidade que define as políticas, que define a estratégia, que faz a coordenação, que faz a fiscalização, que garante a implementação de acordo com aquilo que são os desígnios dos objetivos do Estado. Deixe-me fazer uma pergunta também de Algibeira, como fiz ali. Para si, é mais importante ligar às fronteiras ou continuar o esforço de eletrificação do território? Diga. Não tem como não fazer as duas coisas em simultâneo. Não há dinheiro. Não, há dinheiro, desculpa. Há dinheiro. O João diz que há, e eu quero aproveitar para marcar... Não fui eu que disse, foi aqui o João Álvares que disse. Quando sairmos daqui, quero ser o primeiro a reunir com o João, porque quero aproveitar essa tua disponibilidade. Mas o meu representante é ali o Oscar Mata, que vai ficar com as nossas comissões, está bem? Ok. Oscar, trata disso, não tem lá quanto é que a gente ganha com isso.
Mas uma coisa é difícil fazer sem a outra. Aliás, o facto de termos hoje o superávit está a custar dinheiro. Foi feito o investimento, é preciso mantê-lo, isto tem um custo. Sim, sim. Esse custo podia já estar a ser, digamos, absorvido pela venda da exportação de Falta energia. eletricidade na nossa região. Falta muita em toda a região da Da SADC? da SADC, que atende as duas pools energéticas. E eu acho que é absolutamente essencial, urgente, iniciar a exportação de energia como forma de contribuir e alavancar o desenvolvimento da rede elétrica nacional. Não só na distribuição, porque a distribuição também não vive sozinha, mas para completar aquilo que é a transmissão e avançar com a distribuição. Sim, senhor. Deixe-me passar ali ao João Valente. João, relativamente a esta questão que vimos aqui da distribuição, eu perguntei aqui a questão e gostava também de saber a sua opinião, uma vez que, enfim, a Matapau tem estado na construção de infraestruturas da rede nacional, mas também tem um projeto de energias renováveis. Como é que vê esta eletrificação do país? Uma rede nacional única, mini-redes, pequenas redes que depois se ligarão então a uma rede nacional? Ou seja, de que forma é que vê este crescimento daqui para frente? Bom dia, desde já obrigado pela oportunidade. Respondendo à sua questão, não há outra forma de fazer tudo ao mesmo tempo. Ou seja, temos que fazer tudo ao mesmo tempo. Temos que estender as redes existentes. Se queremos chegar às populações mais remotas, também vamos ter que colocar sistemas off-grid, mas preparados para mais tarde interligarmos com as redes que vão sendo construídas. Portanto, não há outra forma de o fazer, interligações para melhorar a resiliência da própria rede, a fiabilidade. Portanto, do meu ponto de vista, está tudo de acordo, estamos todos em uníssono, peço desculpa. Ficamos a saber que também não há falta de capital, portanto... Também quer uma reunião? Diga? Também quer uma reunião? Certamente. Já lhe arranjei duas, não? Também Mas, quer RT. Manoar, quem quer reuniões aqui com o capital? Está bem, está a ver? Já me leu o caminho, tem aí, olha. portanto, estão todas as condições reunidas para se chegar a... Mas esta questão de depois se pensar numa interligação, ou seja, desenvolver redes mais pequenas e depois, já com o intuito de as poder ligar futuramente a uma rede global, isso obriga, por exemplo, a especificações técnicas comuns, enfim, se a gente quiser ter um sistema automático de controle, etc., por aí fora. Existe um documento, existe uma orientação já nesse sentido? Sim, existe. E a Prodel tem um papel muito importante e executa-o na perfeição a uniformizar esse tipo de sistemas. Portanto, E onde é que entram as renováveis neste processo? diga, desculpe. Qual vai ser a importância das renováveis? Uma vez que está nessa área, também gostava de saber a sua opinião. A importância das renováveis neste momento, além de dar um mix energético mais tarde ao sistema, porque permite poupar água no caso das hídricas, isso é um dos pontos, mas neste momento permite-nos chegar às populações que estão mais longe da construção destas novas redes que estão a ser construídas e vão sendo construídas, mas permite-nos já chegar lá com energia. E também é uma forma de fixação das populações, da própria economia. Portanto, a importância das renováveis é aumentar a velocidade de chegar com energia às populações, basicamente. Engenheiro Paulo Guedes, quando falamos em renováveis, normalmente o nosso pensamento vai sempre para energia solar. Normalmente, quando falamos... Não só, mas também. Mas como é que dizer, se nós fundarmos aqui quando a gente diz, portanto, quando, na verdade, as hídricas também não, para fora, não é isso que está em casa. Mas que desafios, como é que dizer, a gente tem um país bonito, não é? Com sol, com estas características todas que nós falámos aqui. Por que a captação de energia solar não tem outro desenvolvimento, ou não tem uma expressão maior? Ou de que forma é que isso podia acontecer? Porquê? Com estas condições que temos, com esta vontade que existe, com o dinheiro, porquê é que não temos uma maior... Onde é que está o dinheiro? Bom,
Aqui, às vezes, neste país, e o João Armando disse que na próxima conferência vai ser sobre o aeroporto, portanto, quer-se fazer tudo grande. Pois, está a falar da estação do eu Biópio, trabalhei não em é? 2 projetos de energia solar, relativamente de grande escala, e tivemos muitos problemas. Que não Demorou estão a muito tempo funcionar, a não estão a negociar. funcionar dentro do que era previsto. Não, o projeto correu bem. Portanto, a interligação com a rede que foi É que terrível. corram. Agora, mas quando falamos de off-grids e microgrids, e agora, portanto, falou-se hoje de manhã de soluções domésticas. Portanto, tem que se começar não só a descentralizar, digamos, o modelo de governança, mas também tem que se descentralizar nas soluções técnicas. Portanto, podemos fazer coisas pequeninas e esperar que depois fazer a interligação e até a rede chegar. Portanto, e atuar consoante os polos, porque temos o polo pesqueiro no Namibe e na Benguela. Aí pode-se fazer uma coisa, temos o polo mineiro. A população, o país é muito vasto e eu acho que geograficamente é desafiante para uma transmissão, digamos, de alta tensão. Mas depois também temos populações muito remotas e, desculpem dizer, muito atrasadas. Então, são pessoas que estão completamente, quase que ainda estão na Idade da Pedra. Portanto, não é preciso grandes soluções que exigem muito investimento 10 para eles placares poderem solares. ter o mínimo de energia elétrica, que vai ser um impacto muito grande. É chamada inclusão, portanto, vai tratar da água. Vão começar a ver outras coisas dentro de 15 anos ou 20 anos. Aquela criança de 2, 5 anos começa a ter luz elétrica, vai ser outra pessoa. Portanto, Mas estes pequenos projetos que fala, de energia solar, etc., seriam geridos por quem? Seriam feitos por quem? Como é que diz? Seria o Estado e depois punham lá alguém? por exemplo, esses já podem ser pelo Estado, porque ou eu, como não município... são muito onerosos. Portanto, mas também, por exemplo, cada projeto capital, portanto, muito grande, podia ter uma cota social. Portanto, geralmente, quando se faz nesses países subdesenvolvidos uma fábrica, como Angola LNG, um grande parque, digamos, solar, pode-se distribuir energia de borla às populações que estão à volta, por exemplo. Ou seja, ficarem responsáveis também por fazer essa distribuição às Então, tem populações que à volta. ser uma componente social em todos os projetos. Normalmente dão-se incentivos fiscais, sabe, não é? Normalmente é assim. É ao Exatamente. contrário. É ao contrário. Estávamos aqui a falar dessa questão, como já viu a sua primeira declaração, já gerou aqui alguma questão. Mas eu entendi o que disse, ou seja, faltam bons projetos, ou seja, é disso que está a falar, não é? Ou seja, projetos que sejam rentáveis, que obedecem a várias condições, não é? Obedecem a várias condições, condições regulatórias, condições remuneratórias. Por exemplo, há projetos, esses projetos rurais que definitivamente mudam a vida das pessoas. Esse projeto, eu penso que é a própria Matapalo que está com isso, com os projetos de eletrificação rural. É um projeto fabuloso, muda a vida das pessoas e neste caso, por exemplo, houve capital suficiente para isso. A grande questão aqui, qual é o modelo? Não é se há dinheiro ou se não há dinheiro, é qual é o modelo. Nós queremos um modelo em que continua a ser extrativo do Estado, em que é o Estado que chega, que põe o dinheiro, que investe, que fica onerado com dívida, ou se queremos um ambiente onde os projetos sejam viáveis por si próprios. E essa é a grande questão, é como é que se mudam esses projetos. Nós temos investimentos, nós devemos ser, no setor da energia, nós provavelmente devemos ser os maiores, se não somos os maiores, estamos no top 3 de investimento em Angola. Que tipo de investimentos agora? Infraestrutura. E somos porque os projetos fazem sentido e são rentáveis. E vão ser rentáveis para nós, vão ser rentáveis para os operadores, para as utilities. Mas, por exemplo, estes projetos rurais, em vez de se dar energia de bordo e dizer... Porque o que é que acontece? Sim, senhor, eles chegam, monta-se os painéis solares, as pequenas localidades ficam eletrificadas, mas ficam eletrificadas durante 2 anos. Depois a manutenção não vai acontecer. Porquê é que não se muda aqui o modelo? Só para terminar.
Porque é que não se muda aqui o modelo e a remuneração do investidor é baseada na performance? A remuneração do Matapal é na performance. E se a performance, a energia estiver em cima, e como disse muito bem, e Angola tem melhorado muito, deixou de haver blackouts, eu estava em Lisboa agora há um mês atrás. E porquê é que não se muda este paradigma? E essa é a questão. E se este paradigma mudar, se a tarifa for aliciante o suficiente, o problema não é o dinheiro, é como estava a dizer, são os projetos. E ter esses projetos baseados e remunerados com base em performance. É a única maneira de os manter ativos. Senão o que acontece, constrói-se um parque solar gigante, o Estado fica a pagar essa energia ou esse empréstimo durante os próximos 15 anos e 2, 3 anos temos problemas de performance. Queria dizer uma coisa sobre alguém. Alô? Só queria adicionar que nesse tipo de projetos a comunidade tem muito a dizer. Portanto, elas é que podem às vezes ajudar qual é a solução. Portanto, não é descentralizado, portanto, a comunidade participa. E depois temos aí os exemplos aqui em África. Portanto, não é nada que vamos inventar. Portanto, seja no Quênia, no Uganda, na Tanzânia, tem Diga. Só para complementar, como eu disse, nós temos investimentos daqui à Tanzânia. Não há um único país daqui até à Tanzânia, incluindo a África do Sul, onde os novos sistemas que estão a vir online, em particular de energias renováveis, sejam propriedade do Estado. São investimentos privados, remunerados com o que tem que remunerar aquilo que o risco do país e o capital necessita nessa remuneração, mas o privado tem que ter a performance para receber o seu dinheiro de volta. E esse é um incentivo. O capital só reage a incentivos, não reage a boas intenções. Aqui já falamos esta questão das tarifas. Eu pensava que hoje seria publicado em Diário da República. A informação que temos é que o decreto é de 5 de maio, mas até ao meio-dia ainda não estava publicado em Diário da República. Deverá ser publicado hoje ou amanhã. Esta questão das tarifas pareceu uma questão fundamental, até para as empresas do setor, porque, como é que eu ia dizer, para vocês têm que ser remunerados por alguém que vai cobrar que vai gerar essa receita. Esta questão das tarifas é fundamental. Qual é a sua posição sobre isto? É fundamental. Aliás, está aí a entidade especializada para abordar essa matéria. Entretanto, João, o sistema tem que ser criado de maneiras a se autorremunerar. Está a ver? Porque o Estado não pode permanentemente estar a fazer investimentos a fundo perdido. Eu concordo que as empresas têm que ter, a sua taxa social, aquela característica de prover energia, que é até básico às populações. Entretanto, o sistema para ser robusto, que é isto que todos nós queremos, é isto que os investidores, as fábricas precisa se autorremunerar. Então, as soluções foram aqui apontadas, o crescimento da rede em pequenas ilhas, mas preparada depois para integrar o sistema nacional. Isso já é um facto. Por exemplo, no corredor leste, há projetos para se criar uma backbone, ou seja, uma espinha dorsal a 220, que vai interligar as províncias Lunda Norte, Lunda Sul e também Mochico, até Camenonga, para depois esse sistema leste integrar com o sistema norte, por via de Malancha, Mutebe, etc. Pronto. Mas as coisas não estão paradas. Por exemplo, na Lunda, há uma central que é a Luachim, que muito recentemente foi inaugurada. Quer dizer, que o sistema está a ser preparado nesse aspecto. No Mochico também há uma central hidroelétrica, agora uma central fotovoltaica, que vai fazer então a questão, e depois é integrar. Quer dizer, que este pensamento é comum, como já foi aqui dito. Agora, é necessário, de facto, que as tarifas também sejam atrativas, porque até então há alguma relutância de algumas empresas entrarem no negócio da distribuição, porque as tarifas, de facto, nós somos, como escreveu bem aí... É terceiro. Exatamente, e foi aqui apresentado que... São dados de 2021. Dados antigos, mas continuam a prevalecer. Claro. Que em África nós somos, se calhar, o país que temos a tarifa mais baixa. Um dos países com tarifa mais baixa. Então é necessário, de facto, que as tarifas sejam atualizadas. As empresas têm que se preparar para esse novo cenário, não é? Porque, de alguma forma,
as populações também devem ter o hábito de pagar, porque a taxa de inadimplência ainda é alta, não é? E pronto, é necessário que se prepare todo esse cenário para que o aumento da tarifa não se traduza em aumento da inadimplência também, né? Então, é necessário, de facto, que possamos abrir as portas para a entrada de investimento privado. E já há algumas soluções para o efeito, por exemplo, no setor de geração de energias renováveis, solar, nós temos um privado no Namíbia, não é? Já temos uma central fotovoltaica que é inteiramente privada. Quer dizer, soluções dessas precisam, de facto, ser autorizadas e efetivadas para que o setor possa, de facto, conhecer dias melhores, não é? Mas, por exemplo, E também tornar, de facto, darmos confiança a quem quer investir, por exemplo, no setor industrial. Precisa saber que tem que ter luz fiável, ininterrupta, pronto, enfim. Esses passos estão a ser dados, de facto, com vista a que essas condições sejam criadas. Jorge Pereira, relativo, quando falamos de tarifas, estamos todos de acordo com esta remuneração, ou por este preço, obviamente, que os privados não têm retorno e isso não leva a investimento, mas o país, do seu ponto de vista, o país podia ter um sistema, aliás, o homem das parcerias público-privadas deu aqui uma ideia, não é? Também, mas que é muito similar aos combustíveis, ou seja, que o Estado, relativamente aos privados, lhes pagasse o valor justo, ou a diferença entre o valor justo e aquilo que eles cobram tabelado. Esta poderia ser uma solução, como vimos aqui apresentada ou não? É a sua opinião isto ou não? Isto Não, motivaria os privados? Motivaria, mas devo dizer que fiquei um pouco preocupado com a apresentação que vi ali do colega do Ministério do Planeamento. Pareceu-me mais algo virado para uma concessão do que para uma PPP. Achei que, quando falava do risco que tinha que ser balanceado, acho que ele estava pouco balanceado da forma, pelo menos, como foi apresentado. Mas à mesa das negociações essas coisas todas se resolvem. Aliás, há mais do que isso. É que todos nós estamos a aprender, é preciso perceber isto. Também não temos assim tanta experiência no país quanto isso que nos permita ir já para uma solução definitiva no seu todo. O que é aqui importante é que, desde logo, o Paulo Guedes dizia há bocado que temos que deixar de projetos megalómanos, primeira coisa. Sim, sim. Não Então, vale a todos pena de termos acordo. ilusão. Isso não resolve nada. Não resolve nada. Só enche o ego, mais nada. Depois, quando o João Alves diz que o dinheiro não é problema, eu também acho que o dinheiro não é problema, não é porque ele existe ou não exista, é porque não é o mais importante. O importante é sabermos planear, prever, saber o que queremos, definirmos objetivos, identificar as necessidades de facto. E isso muitas vezes temos algumas dificuldades. Já a tarifa é óbvio que é importante, mas não é tudo, porque o que me interessa a mim é ter uma tarifa alta, vender energia muito alta, se eu depois tenho custos que são também eles demasiado altos e a tarifa nunca vai conseguir cobrir. Eu posso continuar a subir a tarifa, mas se eu continuar a subir os custos, ou seja, se eu não controlar os custos, não Não acabar adianta. com os desperdícios, como fomos aqui chamar. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Portanto, isto não há aqui uma solução única. Há um conjunto de ações, há um conjunto de medidas, de políticas que é preciso tomar em conjunto para que a coisa funcione. Por isso, sim, as PPPs é uma solução, o investimento privado direto é outra solução. Nós próprios estamos nesse caminho, entendemos que a nossa experiência naquilo que foi a captação de investimento, de investimento, sim, e de financiamento externo, é um tempo que já não existe mais, já acabou. A capacidade de investimento público do Estado naturalmente que não estica, não é elástica, e por isso estamos-nos a preparar para os investimentos privados. Fomos, inclusivamente, aquele que assinou o primeiro acordo, precisamente com a RNT, a representação do Estado, para uma linha de interligação aos países vizinhos, a Zâmbia e a RDC. Portanto, eu acho que isto é um conjunto de medidas que é preciso fazer em simultâneo para que o resultado necessário seja conseguido. Essa linha de interligação estará pronta quando? Já agora, só para nós ficarmos com esta ideia?
Bom, esta linha de interligação é talvez das 4 identificadas, porque existem, de momento, 4 pontos identificados e estudados de interligação aos países vizinhos, um a norte, 2 a leste e um no sul, que este talvez seja aquela que tem mais complexidade, porque é o projeto que tem maior capacidade de transporte, também maior distância, e por isso obriga a uma tecnologia especial, uma tecnologia não especial, mas um pouco menos comum, que é a HVDC, corrente contínua, e os equipamentos para isso, a tecnologia tem um tempo de fabrico, um tempo de entrega um pouco demorada. Portanto, isto é um projeto que nunca estará pronto antes do 2030, Porque também 29, naquela 30. zona, porque aquela zona ainda não está, poderá estar agora até ao final do ano, como foi dito, ligada, porque ali também não existe produção que possa ser exportada, ou seja, tem de vir de cima, não é? Refere-se ao leste. Não, refiro-me à ligação sul. Ou seja, é preciso também ligar essa zona, porque o sul em si não produz para isso. Mas a rede elétrica nacional é isso mesmo, é uma malha onde devem de ser absorvidas nessa malha todos os pontos de produção e de entrega de energia ao longo do território. Portanto, sim, é preciso continuar a estender a rede para o sul, levando energia agora, nesta fase, daqui mais para o sul, do Médio Kwanza para o sul, mas também aproveitar depois a potencialidade que existe hidroelétrica e, como dizia o engenheiro Vítor Fontes há pouco, a fotovoltaica, porque certamente vai contribuir muito para aquilo que pode ser um pouco a capacidade de armazenagem dessa energia fotovoltaica, que é a água que está nas barragens. Portanto, se utilizarmos a fotovoltaica, não precisamos de turbinar a água, e isso pode funcionar como Isto depois abre porta ao hidrogênio verde. Abre porta para tudo. Já lá vamos ao hidrogênio verde. Eu não tinha nenhum representante do hidrogênio verde. À parte da tarde, sim, estará aqui a Verónica Choconesa, da parte da tarde, e ela, obviamente, fala, mas vamos falar aqui um bocadinho só de hidrogênio verde também. Deixe-me perguntar-lhe também, do ponto de vista, João Valente, das tarifas. Qual é a sua opinião sobre isto? A tarifa deve ser livre, não deve ser livre? Deve ser fixada, não deve ser fixada? Deve crescer paulatinamente ao longo do ano? Não? Devem ser os privados a defini-la? Como é que vê esta questão da tarifa? Eu posso... Não está... Já está. Posso dar a minha opinião. Exatamente, essa é que é a ideia. Temos que chegar a uma tarifa em termos de paulatinamente, não pode ser, e não podem ser os privados nem o público a colocá-la, e tem que ser justa para todos, para permitir tanto aos privados como ao público e as empresas públicas conseguirem operar com ganhos, nem que sejam marginais, mas não podem ter prejuízos sucessivos ao longo dos anos, porque depois nem permite que se expanda as redes, nem que se façam as manutenções. Portanto, tem de ser de uma forma muito ponderada. Eu estava aqui só a olhar que a nossa energia, comparado com a África do Sul, que é mais cara aqui da zona, nós estamos nada mais, nada menos do que 15 vezes o preço. É uma diferença brutal em termos práticos. Mas nós só poderemos também ter um preço de energia adaptado se resolvermos estes problemas, não é? De desperdícios, de automação das redes, etc. Este investimento vai ser feito por quem? Pelos privados, pelos públicos. Este investimento de manutenção, etc. Para fora. Porque, como é que dizer, as redes já existem. Há algumas redes que já existem. E o Estado mostra que não é capaz de tomar conta delas. Peço desculpa. Ou seja, tem de haver aqui, se calhar, possivelmente, do que já existe, uma concessão, nem que seja só para manter, para aquilo funcionar e ser... Ou não vê isto assim desta forma? Sim. Tem que haver. Peço desculpa. É de acordo com o que acha? Sim. Tem de haver manutenção, tem que se manter aquilo que se tem e evoluir em termos de rede, fazer investimento, seja privado, seja público, tem que haver investimento e tem que haver a manutenção da rede existente. Qual é a sua ideia sobre os projetos de hidrogênio verde para o país? É uma possibilidade, ainda
que um pouco remota, porque eu não conheço nenhum projeto economicamente viável no mundo inteiro de hidrogênio verde. Portanto, não sei se será a melhor estratégia investir já no hidrogênio verde ou deixar que outros países investam, e aí sim, porque Angola tem condições únicas de solar para o fazer, para produzir, mas é preciso que amadureça um bocadinho mais a tecnologia, na minha opinião. Há dinheiro para o hidrogênio verde? Nós somos investidores em hidrogênio verde. Este homem parece o tio Patinhas. Mas já viram isto? O homem parece o tio Patinhas. Dinheiro é com ele, cara. Para hidrogênio verde, e nós temos, por exemplo, um projeto na África do Sul de hidrogênio verde, 500 megawatts. Mas já é rentável ou não é rentável, como disse ali, que ainda não há, que não havia parte nenhum do mundo em que Não, já há projetos rentáveis, já há projetos a sair, a andar. Vários setores vão usar bastante hidrogênio ou os seus derivados, como a amónia verde, que será provavelmente o mais comum, talvez metanol verde também. A indústria Maersk, maior shipping a nível mundial, já há um mês atrás inaugurou os primeiros 2 navios que são movidos a amónia verde. Portanto, esse mercado já existe e já está lá. Temos também tentado desenvolver um projeto de hidrogênio verde aqui em Angola, achamos que há condições para tal. Há toda uma série de constrangimentos para levar esse projeto avante, tanto que nós começámos primeiro aqui e estamos muito mais adiantados na África do Sul, por exemplo. E, portanto, há condições para isso. Há condições para isso, há mercado para isso. Não é um setor fácil, não é um setor fácil. A tecnologia tem que amadurecer, mas tem havido grandes progressos nesse sentido. Os custos de produção têm diminuído drasticamente, muito porque também os custos de produção de energia verde têm diminuído de forma drástica e portanto, esse espaço existe. Mas falando, e se calhar aqui fazendo um bocadinho a defesa de honra da RNT, com os quais temos bastante boa relação, eu acho que o problema reside precisamente nas falhas do sistema, na recolha de fundos da venda de energia, nas tarifas, porque nós tentámos fazer alguns projetos de energias renováveis privados aqui no passado, aqui há 4, 5 anos atrás, e nessa altura a RNT, como cliente único, nós tivemos que olhar para as contas para ver se fazer um PPA com eles seria rentável. E daquilo que eu me lembro, e corrija-me se estiver errado, o tempo de recebimento da RNT dos seus clientes é de 900 dias. Nenhuma empresa no mundo sobrevive com tempo de recebimento de 900 dias. Portanto, se não há manutenção das redes, a culpa não é da RNT. Ou seja, começa tudo muito mais atrás, não é? A culpa é da ENA. A culpa é... Foi o que disse. É da estrutura. É da forma como as coisas estão estruturadas. É da forma como as coisas estão estruturadas. A tarifa é baixa, não há coleção suficiente, não há... E eu conheço... Se calhar podia ser por aí também a entrada dos privados, garantirem esses serviços de faturação e recolha Exatamente. e pagamento. É isso e foi isso que eu referi no início, que é ter sistemas que são baseados na performance. Em vez de ser o Estado a fazer isto, em vez de ser a ENDA a estar a recolher o dinheiro, a ENDA diz, meus senhores, vocês instalam os smart meters, fazem a manutenção da rede de baixa tensão no território ABC, dividir isto por clusters, e vocês recebem com base na vossa performance. Quanto é que recolhem, quantas vezes é que a rede esteve em baixo, qual é o nível de perdas das redes, e remunerar o privado. Voltamos ao mesmo, é o incentivo. Se o incentivo não está lá, as coisas não funcionam, tem que haver incentivo. E a entrada de privados aí pode ser uma mudança drástica. Angola produz contadores. Há uma fábrica de contadores na Zé, a última vez que vi. Se souber ou não sei. Mas estamos a importar, não estamos a... Mas isso tem muito a ver com as formas como são estruturados os financiamentos. Pois, estamos a importar. E também fiquei um bocadinho preocupado, como é que dizer, com aquela explicação ali das parcerias público-privadas, das propostas dos privados fazerem a proposta, fazerem os estudos, serem aceitos e depois o Estado abrir um concurso público. Não é? E depois vêm os amigos por fora, candidatam-se e ficam com aquilo. Como é que dizer? Há aqui algumas coisas que temos que mudar, não é? Para podermos ter esta questão que estava aqui a falar, não é?
Temos os privados a explorar. Deixa-me perguntar ao Paulo Guedes também, que é um especialista nesta matéria, hidrogênio verde. Já estamos na altura de falar disso? Hidrogênio verde, Já devemos estar a falar nisso no país ou não? bom, eu não tenho ouvido nada. Eu não sei como é que. Eu, ano passado, aqui, disse uma coisa que acho que alguém não gostou. Eu diria que disse que não tinha futuro. Portanto, e quando se diz não tem futuro, existe sempre futuro, né? Pode ser bom ou mau. Portanto, não tinha futuro naquele dia e não tinha mesmo, porque, por exemplo, os investidores, os homens do dinheiro, não investem em algo que ainda está muito desconhecido. Mas já tem projetos na África do Sul? Portanto, então, por exemplo, a indústria petrolífera, o ano passado, incluindo a nossa, estava muito boa. Este ano, por acaso, infelizmente, com o amigo Donald, as coisas não estão a ser muito boas. Mas, e continua na mesma, porque o hidrogênio verde tem duas coisas. Ainda é um pouco incerto, apesar de ser o futuro, acredito que seja o futuro. É também um investimento, portanto, muito grande, portanto, a nível de quase dos petróleos. E também, enquanto o petróleo, a indústria de óleo e gás está super madura, portanto, né, a indústria do hidrogênio, a própria tecnologia ainda está em evolução. Portanto, a própria tecnologia ainda precisa de investimento. E, geralmente, quem investe na engenharia e nos estudos não são os privados, portanto, nem os bancos. Tem que ser o Estado. Portanto, o Estado, em princípio, não tem dinheiro também para isso. Portanto, está um pouco lento. Poderia ser aqui, de facto, uma vantagem, porque mesmo o nosso projeto da Barra do Danda tinha duas fases. Portanto, a primeira fase era para exportar o hidrogênio, porque nós não temos mercado nem indústria para absorver. E a segunda fase, portanto, seria portanto, já com algum consumo nacional. Mas mesmo na própria Europa não avançou muito. Portanto, até hoje não avançou muito porque questões do mercado e também questões de investimento e, como eu disse, questões da tecnologia. Deixa-me perguntar aqui também uma questão aqui do setor. Agora vou começar ali pelos privados. Como é que vê, por exemplo, nós falámos aqui, para este esforço todo, falámos de privados, públicos, etc. Como é que vê a própria estruturação do setor? Nós temos 3 empresas públicas, uma que produz, uma que distribui, uma que entrega e cobra. Devia haver alterações aqui, devia ser uma empresa única, não devia? Como é que vê a própria estrutura do setor elétrico? Até onde é que quem é que deve tutelar? Por exemplo, nós falamos aqui de energias renováveis. Peço desculpa, mas temos 2 tutelas. Não é? Temos o Ministério da Energia e o Ministério dos Petróleos. Como é que dizer? Há aqui 2 tutelas que se vão chocando em alguns projetos, nomeadamente dos biocombustíveis, como sabemos. E depois, quando o cliente é um cliente dos petróleos, já André, como é que vê esta arrumação? A sua opinião, não é? Agora é mesmo a sua opinião, é a opinião de cada um. Como é que se vamos arrumar este setor? Está bem estruturado, ou seja, tem a parte de transporte, tem a parte de produção, tem a parte de venda última ao cliente. Provavelmente numa fase posterior irá abrir o mercado a outros operadores de venda de energia. Para já, lá está, eu não conheço as tarifas que estão em cima da mesa, ainda não são públicas. Ainda ninguém conhece. Pois, ainda não são públicas, portanto... Ainda ninguém conhece. Vamos ver se o engenheiro José Quarta nos traz aí algumas novidades sobre isto. Qual é o percentual e quando é que é, essas coisas, mas se traz. Para se fazer uma análise última de investimento de forma privada, precisamos de saber os dados e as regras do jogo, que é mesmo assim. Portanto, mas em termos de estruturação das entidades, penso que estão bem estruturadas. Portanto, não há Ou seja, uma entidade para cada uma das áreas. Sim. Perfeitamente autónomo. Deixe-me perguntar-lhe também qual é a sua opinião, Jorge Pereira, sobre aquilo que será, olhando para o futuro do setor elétrico, como é que ele se deveria estruturar? Deve-se de liberalizar mais, precisa de abrir mais. As empresas públicas têm que ser apenas o garante do funcionamento e deixar os privados, mas mesmo as empresas públicas precisam de se especializar.
É difícil ter uma empresa que quer, e vou falar da Ende, quer ser ao mesmo tempo eletricista e ao mesmo tempo trading de energia. É muito mais fácil ter o foco em alguma coisa. Se calhar faz sentido repensarmos esta forma de trabalhar, por um lado. Por outro lado, a dimensão do mercado assim o exige. Eu acho que o desafio que o setor tem, desde a produção, R&T e a Ende, o desafio é tão grande, tendo em conta a dimensão do território, tendo em conta tudo o que já foi feito, mas aquilo que está por fazer, os desafios da economia, a falta da indústria, dos bons consumidores, que é um dos grandes problemas do setor, é a falta de bons consumidores. Não posso deixar passar em claro, quando se fez aqui a análise de futuro, partiu-se do princípio do crescimento doméstico porque não havia uma projeção para a indústria, o que não deixa de ser significativo sobre a forma como a gente olha para o desenvolvimento industrial do país. Mas isso foi o fórum anterior, mas não deixa de ser, foi assim que foi feito. Claro. Mas há ainda outros fatores, há muitos fatores, entre eles e um que tem um peso significativo grande, que é, para além das infraestruturas que estão para construir, para chegarmos a toda a população, temos o crescimento da população. Claro. Só o crescimento da população já transformaria o desafio que existe em algo muito, muito difícil. Mas devemos olhar, mais população, mais clientes. O negócio está a crescer. Sim, Há aqui também, também é uma perspectiva, também tem que ser visto deste sentido. Mas há bons clientes e maus clientes. Há alguns que é melhor não os ter. Por isso, temos que repartir. A indústria, eu acho que hoje até começa a dar alguns passos, não vou dizer se é uma boa indústria ou uma má indústria, não é isso que está em causa, para aquilo que é o setor, para aquilo que é a Prodel, a RNT, que é o operador e quem está a comercializar. E eu acho que os polos industriais começam a o Pedro existir. Sebastião pode falar um pouco disso, mas começa-se a notar sinais de alguns consumidores maiores de energia. Aliás, há sinais que nos levam a pensar que provavelmente o superávit que falávamos há pouco, se calhar não é assim tão considerável quanto isso. Se calhar é melhor começarmos a pensar em produzir mais. No entanto, não sei se é o hidrogénio. O hidrogénio eu classifico... Também quer dar uma bicadazinha no hidrogénio, não? Não, de forma nenhuma. Quero aproveitar ali as energias renováveis, porque acho que a Angola tem um potencial renovável que... Está a falar da energia solar, fundamentalmente. Solar combinada com as outras. Porque desde o gás... Estão aí os projetos a começar a dar. Muitas, todas. E Angola tem essas condições. Então é essas que precisam ser implementadas. É cedo para começarmos devemos começar hoje a pensar no hidrogénio, mas pensar em implementar... Temos tempo, lá mais à frente. Agora temos outras coisas que podem ter impacto direto na vida das pessoas muito mais rápido e de uma forma muito mais barata. Portanto, é um conjunto de coisas que devem ser estudadas, planeadas e implementadas em simultâneo. Deixa-me também perguntar aqui, eu sei que é pior a questão, não é? Mas tenho que me perguntar também, uma vez que também faz parte do sistema, como é que vê a estruturação do sistema elétrico público nestas três empresas, tendo em atenção esta questão, que é óbvia. As três empresas têm balanços feinhos. Quer dizer, temos que fazer qualquer coisa também para melhorar estes balanços. Tem a ver, começa cá em baixo, não é? Não se recebe, depois esta não paga aqui, depois esta não paga aqui. Quer dizer, se a gente olhar para as três empresas em termos daquilo que são os seus balanços, alguma coisa tem que se fazer. Quer dizer, estes balanços não podem continuar assim, anos após anos, não como tem acontecido. Como é que vê? Qual é a sua ideia? João Armando, queria dar uma pincelada aqui no Vamos que lá. disse o engenheiro Jorge, que é de facto importante. As energias renováveis, sem sombra de dúvida, são de extrema importância para o crescimento do setor elétrico. Nós saímos de um cenário, e não muito distante, 2015, por aí, 2012, em que o mix energético era, na sua totalidade, constituído por fontes térmicas, acima dos 60%. O resto era hídrica. O célebre gerador. Exatamente, o célebre gerador. Que sabemos o que é que isso acarreta como custos operacionais e
danificação da camada de ozônio e outras coisas mais. Hoje em dia, por via do crescimento da rede com energias renováveis, fez bem lembrar que a fonte hídrica também é renovável, mas com as fontes fotovoltaicas quer dizer, nós invertemos esse quadro. Neste momento, ela representa, estou a dizer, a fonte térmica, pouco mais de 33%. E com perspectiva de reduzir ainda, quer dizer, como vimos, chegamos a ter 73%, 75% mais ou menos de tecnologia limpa. Então é importante, de facto, que haja este aporte com investimento privado, não é? E está a acontecer. Relativamente à sua questão, Jorge, João Armando. Também podia ser Jorge, mas não há problema. João Armando, o Jorge é aqui a vir, o meu amigo Jorge. Olha, pós-independência, até 2014, o setor era constituído por uma empresa que tinha um monopólio, que era a Empresa Nacional da Energia. Sim, exatamente. Havia a EDEL, que era mais propriamente Luanda, e Luanda, a parte urbana, porque senão tínhamos a ENE, que é a Empresa Nacional da Eletricidade, que, pronto, tinha dentro da sua estrutura os 3 segmentos. E é claro que houve uma forte reflexão sobre o desempenho dessa estrutura, desta entidade, e que se traduziu na transformação, no programa de transformação do setor elétrico, o famoso PTSE, que, pronto, criou as 3 empresas, cada um com a sua autonomia patrimonial, jurídica e administrativa, Prodel, ENDE e RT, respectivamente. Essas empresas têm 10 anos. São novas. Quer dizer que... E já estão tecnicamente falidas. Eu não diria isso, João. Eu não diria isso. Eu não diria que estão quer dizer, a tecnicamente gente olha falidas. para o balanço, não é? Não vai- Não, eu não diria que são tecnicamente ponto de falidas. vista- Aliás, os dados são públicos, Sim, podem são, correr claro. e, de facto, A gente fala dos balanços todos os anos. claro que os resultados não são ainda bons, mas há melhorias, não é? A tendência é essa. Claro que com a colaboração de todos, tenho a certeza que essas empresas poderão conhecer melhores resultados. Com a ajuda, como estamos aqui a analisar, do setor privado, claro. Então, o caminho faz-se caminhando, como se diz na gíria, né? Estamos há 10 anos nesta pós-transformação. As empresas têm os seus desafios aí apontados em todos os segmentos. Produção, que, como dissemos, estamos com algum superávit, aí disse bem o Jorge, que deve ser analisado, porque também temos alguma potência reprimida, não é? Há que se fazer investimentos na rede de distribuição e também de transporte. Entretanto, as empresas, aliás, esse programa também refletiu sobre a entrada de privados no negócio de eletricidade. E hoje em dia, aquilo que era reserva absoluta do Estado, que é o negócio de transporte, hoje é aberto ao setor privado. Quer dizer, são passos que estão a ser dados conducentes à melhoria do setor em si. Mas esta arrumação que existe, do seu ponto de vista, está bem. Ou seja, 3 empresas, cada uma trata do seu... E isto é o setor público. E é este setor público que vai abrindo aos privados. Aquilo que é a atividade de produção ainda não está aberta, mas se calhar um dia acontece. Não, a atividade de produção está aberta. Nós temos produtores independentes estas pequenas, no negócio de geração sim, que nós já falámos aqui, estes pequenos projetos, mas estou a dizer, cada uma das empresas vai abrindo isso. Exatamente. Quer dizer, não é bem empresa. Não, como é que ser? As entidades privadas do setor, por exemplo, de geração ou de produção, não são filiais ou nem reportam à Prodel. Sim, Tá mas bem? a Prodel tem que autorizar, não é? São entidades independentes. Quem autoriza tecnicamente é a Prodel, não é? Não é a Prodel que autoriza, exatamente. Quer dizer que são concorrentes da Prodel. Não é uma espécie de subconcessão. Não é nada disso. Tá? Quer dizer que... Do seu ponto de vista, é assim que vê o setor, não é? Cada um responsável por si. E as tutelas das energias verdes, ou seja, dos biocombustíveis, da energia eólica, etc. Como é que deve ser esta tutela das energias renováveis? Deve manter-se como está? Melhor entender a sua pergunta como está. Por exemplo, eu repito. vou-lhe dar um exemplo. Hoje em dia, se eu quiser fazer
Como é que dizer? Nós hoje temos, na verdade, duas tutelas sobre os projetos de energia, ou seja, por exemplo, o Ministério dos Petróleos, em vários projetos, o projeto de biocombustíveis da ENI apareceu como entidade, foi ela que falou, que disse, que aprovou, não foi o Ministério da Energia e Águas, mas estamos a falar de um produto em si que é uma energia renovável, que está ligada aqui. Esta questão da tutela da energia, que no fundo acaba por ser dividida entre o Ministério da Energia e Águas e o Ministério dos Petróleos. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu não sei se o problema estará aí, porque, como apresentou bem aqui o nosso companheiro do Ministério do Plano, há uma, Ou seja, do há seu uma ponto de troca vista, de sinergia entre as não há, áreas. não há qualquer... Eu acho que não, não existe, não deverá existir problema para aí, né? É claro que tem que se afinar os modos operandos não é, desta gestão. Tem que se adequar e tem que se encontrar mecanismos para irmos derrubando aquilo que são os entraves, não é? Que permitam, de facto, que o processo se torne mais leve. É isso. Agora, não acredito muito que haja algum problema nesta gestão como está, né? Sim, Claro. senhor. Uma última volta, porque já estamos mesmo a chegar ao final, e depois ainda temos duas intervenções. Rapidamente, isto é uma pergunta de resposta rápida. 73% de eletrificação do país até 2050. O que é que lhe parece? Qual é o seu comentário? Isto é o objetivo? Sim? É um objetivo alcançável? É curto? É longo? Qual é a sua opinião? Paulo? Bom, em termos de tempo, eu penso que é possível, porque temos bastante tempo. E, como se disse, está tudo identificado, o que é preciso fazer? Falou-se em confiança. Eu diria, mais talvez melhor governance, compliance, transparência, isso tudo é preciso. Depois vai aparecer o dinheiro, que não é problema, o financiamento, e as soluções técnicas também. Provavelmente também adicionaria que, em termos de capital humano, provavelmente é preciso também formar um pouco melhor. Tarifas, por exemplo, falou-se nas tarifas. Pode-se encontrar a tarifa ideal, mas a gestão tem que ser mais importante, as cobranças têm que ser bem feitas, não é? Os contadores, todos têm que pagar. Ponto. Para se atingir, até agora nenhum plano quinquenal foi digamos, cumprido. Está a falar do setor ou do país? Do setor. Não país quero falar de outros setores, mas quase todos os planos quinquenais neste país não são cumpridos. Do setor também não. E, portanto, o setor sabe perfeitamente onde é que estão os problemas. Agora, e tudo isso são lições aprendidas que podem ser transformadas, portanto, em experiências. Então, eu acho que, de facto, sem dúvida, com um bom planeamento, com alguma reformulação, descentralização, portanto, nós temos... Até porque o setor já deu um grande salto nestes anos. Como? O setor deu um grande salto nestes anos. Sim, já deu um grande salto. Temos que estar todos de acordo sobre isso. A última lei das energias renováveis é muito boa, mas não chega, portanto, tem que se criar agências, digamos, regionais para poder, de facto, implementar isso. Se fizermos isso tudo, eu penso que vai-se conseguir cumprir, porque em 100 anos muita coisa pode acontecer. E grande parte deste sistema elétrico é hídrico. Para haver energia hídrica tem que haver chuva. E, felizmente temos tido boas cargas pluviométricas no Planalto Central. Mas se um dia, por exemplo, tivermos 2 anos sem chuva, vamos ter muitos problemas. Portanto, diversificar as energias renováveis não só ajudam a expandir a rede ou avançar a rede ou incluir, mas também ajudam a diversificar. Portanto, como também o gás natural, os biocombustíveis, tudo tem que ser diversificado. Se nós ficamos só na hídrica, um dia podemos ter problemas. Sim, senhora, fica aqui este recado. Chegamos assim ao final desta mesa redonda. Podem fazer uma salva de palmas.